galera, Brenda Veloso aqui, quero responder algumas perguntas que vieram para minha caixinha de perguntas, então vamos lá. Se você não é inscrito, já se inscreve, se você ainda não curtiu, já curte, vocês já sabem dessa parte de youtuber, né? Primeira pergunta, como vencer traumas do passado? Eu acho incrível quando nós levamos todas as nossas perguntas para a Bíblia. Então, o que a Bíblia diz sobre traumas? O que a Bíblia diz sobre esquecer o passado e olhar para o futuro? Eu já tive diversos traumas na minha vida, assim como você. Nossos traumas vêm de algumas vivências que nós temos, né? Seja em relação à paternidade, seja em relação na sua casa, ou com amigos, ou relacionamentos fraudados, ou frustrantes para você. Traumas, eles vêm de diversos lugares. Nós só vencemos isso em Cristo. Nós só vencemos isso quando nós levamos para Cristo e deixamos Ele transformar por completo. Eu costumo dizer que Deus, ele não vem para curar seu trauma só reconstruindo o seu coração, mas renovando. Ele não vem apenas para colocar os pedaços todos de volta da sua alma e do seu coração, mas ele vem para restaurar, para fazer tudo novo. O conselho para você de como vencer traumas do passado é quando você foca nas escrituras, quando você foca na palavra do Senhor e você foca em olhar adiante, você foca em ver o que o Senhor tem feito para o seu futuro, para os seus planos, propósitos, e você esquece as coisas para trás, levando para o Senhor. Quando você leva para a cruz, quando você crê no poder da cruz, que ela tem o poder de transformar, de mudar, de redimir toda a sua vida, então você é liberto de tudo isso. E um ponto muito importante, você liberar perdão. Se tem alguém envolvido nessa situação, você liberar perdão sobre essa pessoa. Perdoar as pessoas envolvidas e seguir em frente. Deus, ele tem muito mais para você. Deus, desde o ventre da sua mãe, ele já criou e designou todos os planos e propósitos para sua vida. E eu tenho certeza que você será muito feliz e grato de viver tudo que ele tem. Próxima pergunta. Como não perder o ânimo mesmo sendo tudo tão instável? Vamos lá. Eu acredito que instabilidade é um ponto onde nós devemos chegar em que você não entende, você não consegue ver, você não consegue perceber e não consegue tirar suas conclusões do futuro. Você perdeu o controle. Mas aí, alguém muito importante na nossa história chamado Deus, ele entra e mostra que ele já sabe de todas as coisas, certo? Deus, ele é onipresente, onipotente e onisciente, ele está em todos os lugares, ele tem o poder de todas as coisas. Então, o que é que nós tiramos disso de conclusão? Por mais que para nós esteja instável, nós não temos controle, nós não temos certezas, Deus, ele continua estando no mesmo lugar, assentado no trono e entendendo o nosso coração humano, tão ansioso e tão preocupado com as coisas do porvir. Então, amigos, eu acho que a gente só não perde o ânimo mesmo com tudo estando fora do nosso controle quando nós confiamos e temos fé no que o Senhor está fazendo, mesmo sem nós vermos. Bom, pra quem não sabe, eu tô em missão no Camboja e a próxima pergunta tem a ver com isso. Se esse não é o seu campo principal, por que você está aí? Quem não sabe, eu tenho uma palavra muito firme para ir para a Europa e ter um chamado integral e construir coisas lá. Mas eu estou aqui no Camboja, na Ásia, no sul da Ásia, e estou aqui fazendo missão. Tenho duas respostas para isso. A primeira resposta é porque Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Então, seja onde Deus me colocar em cada estação, eu irei. E eu tive uma palavra específica para fazer o meu DTS aqui, o meu outreach em Camboja. Então, eu tive uma palavra para estar aqui, mesmo que não seja uma palavra para morar, para ficar por muitos anos, mas eu tive uma palavra para estar nessa estação da minha vida aqui. Segundamente, eu tive uma palavra do Senhor primeiro. Antes de chegar no Havaí para fazer meu DTS, Deus havia me falado que o meu outreach não seria na Europa. Tipo assim, Deus, mas eu tenho várias palavras que eu vou ir para a Europa. Por que eu já não começo agora, né? Que eu já começo aprendendo e tal. Aí Deus falou comigo recentemente, inclusive, e ele disse assim: filha, o que você tem para construir na Europa é a longo prazo. Então, primeiramente, eu te levarei a outros lugares a curtos prazos, até você chegar a viver a longo prazo, construindo o que eu tenho para você na Europa. Então, gente, é por isso, essa é a resposta. Brenda, eu conversaria com você sobre ter medo de ir pro campo como fuga da minha realidade, porque tenho medo. Vou falar real pra você, o principal medo que pessoas têm medo de ir para o campo missionário é porque tem medo fora da sua zona de conforto. Ficar longe da família pra você, é fora da zona de conforto ficar com outra comida em outro país, fora da zona de conforto não falar seu idioma, fora da zona de conforto, e missão é isso. Estar 90% do seu tempo em missão fora da sua zona de conforto. Os outros 10 é aquele tempo com o Senhor que você vai ter e vai estar ali no seu mundinho, só com Deus, e aí depois, mais 90%. Eu acredito sim que a sua realidade pode ser muito difícil, que o seu dia a dia pode ser muito difícil. Capaz disso para ir para a vida missionária, porque você acha que é muito legal e que é muito 100% perfeito. Porém, eu quero dizer que os dois vão ser difíceis. Escolha o seu difícil. Mas, se Deus ele te deu uma palavra para ir para o campo missionário, você precisa ir. Se Deus te deu uma palavra para ficar na sua vida igual você está vivendo a sua vida hoje, fique.
Então, eu acho que a gente depende quando a gente fala de fora da zona de conforto, porque tem gente que ficar em casa é pior do que ir pra missão, em questão de zona de conforto. Então eu acredito que vai muito das palavras que Deus te entrega, do que Deus te fala, de como Deus te direciona a cada tempo da sua vida. A gente também pode conversar mais no próximo vídeo, se você quiser comenta aqui que a gente pode falar disso por vários vídeos, sobre a questão de ir pro campo, a fuga da realidade, o medo, as incertezas e tudo que vem para você começar a ser um missionário ou missionária. Próxima pergunta, como que você aprende idiomas tão rápido? Que é uma graça de Deus, mas eu vou quebrar algumas expectativas que provavelmente você tem sobre mim. Gente, eu falo fluente em português porque eu sou brasileira e falo o inglês porque eu estudei 12 anos da minha vida. Então não foi rápido o inglês, não foi algo assim, ó, e virei fluente, não foi assim. Tenho 18 anos, né? Eu estudei a maior parte da minha vida o inglês, então assim, é algo que já deveria estar muito melhor do que está hoje. Porque fazer aulas no Brasil e viver na prática que eu tenho vivido aqui, de falar inglês todo dia, 24 horas por dia, é bem diferente. Agora, sobre as outras línguas que eu estou tentando aprender, eu realmente não sei muito. Eu estou aprendendo italiano, espanhol, alemão e sei um pouco de Khmer porque eu estou aqui em Camboja. Então, às vezes, a gente aprende algumas coisas para se introduzir nas igrejas, a gente aprende no dia a dia. Mas, assim, eu não sei conversar em Khmer. Muito longe disso, porque o alfabeto é outro, é muito diferente. O alemão é muito difícil para mim, é uma língua que eu tenho muita dificuldade, mas estou querendo aprender porque quando Deus me enviar para a Europa, eu preciso estar preparada para as línguas da Europa. Então, por isso, o italiano, o espanhol e o alemão. Eu também tenho uma palavra para Holanda lá na Europa, eu quero muito aprender o holandês, mas isso eu tô deixando para um próximo capítulo porque eu ainda sei que vai demorar um pouco para chegar na Holanda. Um pouquinho mais de boa no holandês, eu nem comecei a aprender ainda. Minha meta sempre foi chegar aos 24 anos sendo poliglota, ou seja, falando 4 línguas ou mais. Desde 7 anos de idade eu coloquei essa meta para minha vida e isso ficou em todas as minhas listas de metas até hoje em dia. Isso era por uma questão de estudos, uma questão de diploma, isso era por uma coisa assim quando eu era bem mais nova. Me converti, eu falei, Deus, então aquela meta que eu tenho, aquele sonho que eu tenho, eu vou colocar também para a sua glória. Então eu quero aprender mais de 4 línguas para eu alcançar mais povos, para eu ir e alcançar mais pessoas para o evangelho. Hoje, os meus objetivos com as línguas são basicamente esses. 1. Questão de trabalho, questão de conseguir me comunicar com as pessoas para levar conhecimentos, para levar minha profissão futura a respeito disso. E 2. Obviamente a questão de pregar o evangelho. Eu quero conseguir chegar nas pessoas e se elas falarem, olha, eu não falo português, eu falo inglês, eu vou ter outras línguas para falar, não, eu falo sua língua, vamos conversar então. Porque eu já te falo como uma missionária. Você saber falar a língua já abre, sim, 10.000% de todas as barreiras que a pessoa tem no primeiro contato ali do seu oi com ela. Você está sendo preparado para ser enviado para alguma missão que seja, já vê a língua mãe daquele lugar e já começa a aprender. Nem que seja o básico. Aqui em Camboja, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente se introduz em Khmer, quando a gente fala, né, oi, Susudai, quando a gente fala, que nem eu te mua Brenda, né, meu nome é Brenda. Quando a gente começa a introduzir no Khmer, você pode ver o sorriso deles já abrindo e eles já parando para te escutar, porque você, alguém branco, alguém de outro país, tirou um tempo para aprender uma língua de outra pessoa, para aprender uma língua de outro país. Ele tirou um tempo para mim, eu posso tirar um tempo para ele. Isso te ajuda muito no contexto de pregar o evangelho. Me fala sobre a sua caminhada cristã. Eu tô pensando para um próximo vídeo gravar falando sobre o meu testemunho. O que você acha? Eu não respondi sua caixinha dessa vez. Se você quiser parte 2, também comenta aqui, porque eu preciso saber um pouquinho do norte dessa fase mais youtuber, pra saber o que eu faço para os próximos vídeos. Pra finalizar, é essa caixinha aqui que eu amei. Muito feliz, e eu acredito também que tudo aquilo que é dado também é cobrado. Eu acredito que maiores privilégios, maiores são as responsabilidades. Eu espero que eu possa carregar isso como Paulo carregou, dizendo, se você quer imitar a Cristo, imite a mim, pois imitando a mim, você estará imitando a Cristo. Eu espero chegar no nível de vida tão irrepreensível, assim como o apóstolo Paulo, para poder dizer isso, né? Mas é isso, vivendo e aprendendo, caminhando com o Senhor, nós somos plenamente satisfeitos nele, e eu espero que de alguma forma o meu testemunho e a minha vida possam te acrescentar em algo. Deus te abençoe, até o próximo vídeo e tchau!